aí, tudo top? Seja bem-vindo a mais um Privada Dentro, o momento relax do seu dia. Meu nome é Guilherme, você pode me seguir nas minhas redes sociais, @guilherme.uk. Mais uma segunda-feira diretamente aqui do Reino Unido. E você já sabe, sigam meus patrocinadores, começando com quem hoje? www.bets.uk. Se você mora aqui no Reino Unido e quer comprar o melhor pão de queijo interplanetário, vai fazer uma reunião com os amigos, tem coxinha, tem quibe, tem bolinha de queijo, tudo que você precisa. Tem tamanho de festinha pequenininha e tem salgado gigante. Entra no site. Nas compras acima de 60 pounds, você tem delivery grátis para todo o Reino Unido. E usando meu cupom de desconto, REIPERMUTA10, você ainda tem 10% de desconto. www.bets.uk. Vai lá no Instagram, @bets.uk. Sigam eles, usam meu cupom de desconto e como o melhor pão de queijo que tem aqui no Reino Unido. Para você que mora aqui também, quer alugar uma moto, ou se você já tem uma moto, quer fazer uma revisão, tá precisando comprar roupa de chuva, @GetFixMotorcycle, são 2 unidades, uma no E1 e uma no NW2. Na unidade do NW2 ainda tem um lava-jato para você deixar sua moto brilhando. Os melhores mecânicos de Londres você vai encontrar lá. E se infelizmente você sofreu um acidente e quiser tudo que você precisa, entre em contato com a GetFix Motorcycle. @GetFixMotorcycle no Instagram, meus amiguinhos. www.gamarket.uk para você que é empresário, quer fazer o lançamento de um produto, está precisando fazer um vídeo, está precisando aumentar o engajamento nas suas redes sociais, tudo que você precisa dentro do marketing, criação, a gente capta tudo que você precisa. www.gamarket.uk. E se você é um influenciador, está precisando de alguém para gravar os seus vídeos com alta qualidade, entre em contato com a GA Market. É isso aí, meus amiguinhos. Já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Vocês vão ajudar muito esse canal a crescer. E se você tem uma história, se você quer participar do Privada Dentro, é muito fácil. É só entrar em contato por privadadentro@gmail.com ou pelo Instagram, que é @privadadentro. Toda semana tem 3 cortes do programa que vai vir, então fica de olho lá. Siga o Nox. Mais um convidado que eu não sei nada, a gente já trabalhou junto, mas eu não sei nada da história dele, mas faz coisas. Tudo certo por aí, Jorgette? Me fale. Fale aí, se apresente pra galera e para mim, né, por favor. Tava passando ali fora e Ah, eu vi que ele fala português, ele falou, cola aí, e eu descobri que era um programa de televisão. Passei um gel. Ia ser muito bom, pô, se eu ficasse buscando a galera na rua do nada. Essa é uma abordagem ótima, se não fosse um crime. É verdade. Bom, eu sou Jorge, eu sou dançarino, eu sou ator de formação e também formado em rádio, TV e internet. No Brasil, nos últimos 10 anos, eu me sustentei dançando, fazendo evento. Essa vida nossa, sabe? De galgar cada dia ali um job, um trampo, grava uma coisa, dança, faz uma produção de conteúdo para a internet e é a minha vida. E agora aqui, estudante de inglês na Inglaterra. Se eu tô aprendendo inglês, aí é uma outra história. Tá estudando? Ah, eu tô Não, estudando. mas vai aprender, pô. Eu já me viro, na baladinha eu já me viro. Eu não saio sem beijar, galera. Ah, então tu veio beijar a galera, né? Você tá... Pra beijar não precisa falar muito, né, Jorge? Não sei se você sabe aí, linguagem corporal vence. Isso, é porque não é sobre isso, falar muito inglês, é sobre dar uma olhadinha, piscar. Tem que falar, caralho. Aqui você já tá aqui. É. Agora tem que falar inglês. Mas eu meto as caras. Não, tem que falar, perfeito. Jorge, a primeira pergunta que eu faço pra todos os meus convidados é qual que é a sua primeira lembrança? Tu é natural da onde? Eu sou de São Paulo, bem do centro, ali na Barra Funda. Na verdade, eu cresci em Caieiras, que é grande São Paulo, e o restante da minha vida foi na Barra Funda. Bem na loucura ali, pertinho da Cracolândia, sabe? Cracolândia. Tu dava uns Gustavo, Cracolândia é muito foda. Se a Cracolândia estiver assistindo nós. Eu passava na Cracolândia direto? Cara, eu tinha uns percursos que eu fazia pra voltar das aulas de dança, eu sempre voltei muito tarde, né? E tinha que passar lá, cara. Mas é que agora deu uma deslocada. A Cracolândia agora não tem um ponto na cidade. A Cracolândia é praticamente a cidade inteira agora. É muito ruim, mas é engraçado. Desculpa, Cracolândia. E qual que é a tua primeira lembrança? Então. Mano, tem duas aqui que eu não sei qual que eu posso falar, mas a que eu posso falar é basicamente. Acho que é eu ensaiando no prezinho pra dançar na festa junina, cara. Quando eu vou buscar uma recordação assim, é isso. Aí a dança ela sempre foi muito presente, sabe, cara? E ensaiando pra festa junina e depois na apresentação.
Eu acho que eu lembro muito desse dia, cara. É muito gozado. Qual que era o nome da tua escola? Do Era prédio, um né? prezinho, não vou lembrar. Mas era bem no centro da cidade, lá de Caieiras. E, e era um lugar muito bom. Não, era uma escola pública, mas tinha uma estrutura incrível, assim, de verdade. E aí tu dançou lá. Vocês sabem que é a mesma dança de toda escola, né, gente? Toda escola, é. Na verdade, agora mudou um pouco, porque a galera agora anda dançando TikTok, né? Ah, não, agora acabou, pô. Agora acabou a Essa tradição. dança topzera que a gente vivia, não tem mais de olhar a cobra e as pessoas errar. Mas tu era o dançarino principal? Tu era o que ia Eu era o casar? dançarino, não, eu era o dançarino principal, velho, e eu me sentia muito, muito fazendo direitinho, tá ligado? Mas eu não tenho vídeo desse dia, mas eu me sentia. Quando a gente terminou de fazer a apresentação, o pessoal começou a pedir mais. E aí, Vocês dançaram mais? a gente dançou a mesma coreografia 3 vezes. Coração E era Infantil, Mexe já Mexe gostei, que é né? bom do Zezé de Camargo e Luciano, cara. Caralho, é boa essa. Porque não era a dança, entendi, pô. Vocês ensaiaram, A era gente essa. ensaiou. Entendi. É porque não era a dança da festa Tinha uma junina. coreografia. Era o Mexe Mexe que é bom, ou era aquela Alô Galera de Cowboy, Alô Galera de Isso, Sião. isso. Mas você sabe que nesse ano, eu vi muito vídeo na internet de gente dançando Alô Galera de Cowboy, mas na voz da Ana Castela. Ah, mas que a pica, porra, deu a volta, total, caralho. Deu a total. volta, é ótimo. Mas com um passinho de TikTok. Ah, mas aí tá tudo bem, né? O TikTok tá aí, tem que aceitar. Tem que aceitar. Aí, beleza, aí tu estudou nessa escolinha, dançou na festinha. Isso. Tu ficou na escola até que série? Cara, eu Aí já mudou? continuei mais 2 anos naquele prezinho, que eu acho que eram 3 etapas, e depois fui pra primeiro grau, não sei como que chama mais. Ensino fundamental. Ensino fundamental, isso aí. E aí sempre tinham atividades que envolviam dança e teatro. E era a eu escola. gostava. Qual que era o nome dessa escola? Do Ai, não fundamental. vou lembrar de Você nenhuma precisa dessas. desbloquear seu iPhone. Caralho, você precisa desbloquear teu iPhone antes, mano. Eu vou desligar aqui. Caralho, o Siri fala grosso. Ela fala, cara, eu escolhi. Ela não, porra, é um cara, não É sei. um cara, velho. Eu escolhi. Ela fala não, é o Siri o seu. O Siri. Caralho, o bicho é agressivo, moleque. Ou não sei, deve ser Elo, né? Eu não sei também. Aí beleza, aí tu estudava. Tu não lembra o nome da tua escola? Cara, eu não lembro o nome da escola, mas. Não ia pra escola. Não. Mas depois disso, eu lembro que eu estudei na escola chamada Mário Meneghini e depois Francisco Gonçalves Vieira, que ficava em outro bairro lá. Era o terceiro ano. Isso, que depois era até a 8ª série, depois... Não, na verdade, no segundo e terceiro ano eu mudei pra uma escola particular. Ah, E ficou foi playboy. uma merda, velho. Foi uma merda porque, assim, eu não tava apto pra acompanhar a galera e eu repeti a primeira... O primeiro ano da escola particular? É... Caralho, que triste, hein? Qual que era o lanche da tua escola? Tu lembra os lanches? Qual Da escola pública, na particular, nunca tem lanche. Mano, o tradicional inesquecível macarrãozão com salsicha, velho. Que, inclusive, bateu saudade aqui agora. Puta, era um macarrãozão da hora com salsicha, eu comia 3 vezes, né? Eu acho que é por isso que eu garanti minha altura. Porque eu nunca rejeitei comida. O lanche da escola? Nunca. O lanche da escola é muito bom, pô. Nunca. Aí tu foi pra escola particular. Isso. Aí lá no primeiro ano do ensino médio, eu fui pra escola particular. Eu tinha uma noção na minha cabeça que eu precisava viver aquilo, estudar numa escola particular, ter contato com a qualidade de uma escola particular. Mas eu cheguei lá e eu não Aí tu tava. pressionou tua mãe. Minha mãe morreu. Ah, chegou a jogar lá em cima. A minha também. Aí a gente pode ficar aqui, né? Que eu posso derrubar várias pessoas da minha família. Não, então, aí eu acho que eu já fazia uns... Na verdade, eu acho que minha tia pagou o primeiro ano, depois que eu repeti, ela desistiu de pagar, eu mesmo paguei vendendo chocolate. Tu pagava a tua escola vendendo chocolate? É. Caralho, aí é top, Assim, calma. Vamos lá, quero ver se... Vou fazer uma conta básica aqui. Vai lá. Não, aí tu tava no primeiro ano. Isso, eu tava no primeiro ano. E tu não conseguiu estudar. Tipo assim, em algumas matérias Mas eu tu passei... foi aceito pela sociedade da escola particular ou quando tu chegou, tu não foi aceito? Tu lembra disso? Eu estudava... O período da tarde era uma galera bem elitista da cidade. Então, assim, era uma galera que pai tinha muita grana, tinha alguma empresa, uma posição no trabalho muito boa. À noite já era uma galera que precisava trabalhar de dia. E aí eu fui para o período da noite. Quando você reprovou? Ou... Não, já entrei nessa escola no período da noite, mas para tentar compensar um pouquinho o meu déficit, a escola me ofereceu que eu fosse algumas aulas à tarde, então eu fazia dobradinha. Eles não me cobravam por isso. Eles, Jorge, vem numa série anterior à tarde para você tentar pegar essas matérias aqui que você pegou. Ah, tu fazia tipo a 8ª série de tarde e o primeiro ano de noite. Exatamente. Caralho. E o que aconteceu? No ano anterior, quando eu tava na 8ª série,
Na escola pública. Na escola pública, eu praticamente faltei todas as segundas-feiras que eu fui fazer meu primeiro curso de teatro. E aí eu fui negociar com a diretora se a gente podia fazer alguma coisa para eu... Porque era um curso... Eu morava em Caieiras, que é na Grande São Paulo. Aí eu tinha que ir pro centro da cidade, depois ir ali mais pra zona sul, na verdade, ali na Berrine, perto da Fradique Coutinho, lá em São Paulo. Na época nem tinha estação lá, hoje tem, o acesso tá melhor, para cursar esse curso. E o módulo que eu fui aceito era só as segundas-feiras, era a tarde inteira, era um curso de atuação a tarde inteira. E aí eu consegui negociar isso com a diretora e ela me deixou faltar nas aulas de segunda-feira, né? E aí, então assim, eu passei Tu resolvia tudo sozinho? Eu tô gostando de você na eu, escola. cara, eu resolvia tudo sozinho. É que, tipo assim, meus pais morreram, eu era muito, muito novo. Muito novo. E aí eu cresci com a minha avó, né? Mas a minha avó é uma pessoa muito simples, então ela garantia ali a comida, a roupa lavada, lógico, mas intelectualmente e emocionalmente eu tive muito que me virar, né? E numa fase importante, porque quando você é pequeno, hoje que a gente tem internet, a gente fica estudando coisa que a gente nem quer estudar, aparece lá, estuda? a gente começa Quem a... estuda com a internet hoje? Não, estuda no sentido assim, Tem muita informação. tem muita que não... informação. Isso, Você tá pode lá, eu crer. tô seguindo um IG de, sei lá, educação infantil, eu começo a aprender um monte de coisa que eu falo, putz, isso deve ser verdade, que faz sentido. E aí eu tive que ser muito independente intelectualmente, assim, falando, sabe? E aí eu queria muito, esse curso realmente, eu queria estar lá. Mas tu já fazia teatro antes? Não, esse foi meu primeiro curso. Mas eu via televisão e eu chorava, velho. Eu pensava, nossa, eu queria contar a história desse jeito. Tu Desse chorava? jeito. Eu chorava, eu via Tiquititas e eu falava, mano, eu queria ser uma Tiquitita. Isso é muito bom. Uma Tô chorando Tiriquitica, vendo velho. Chiquitita. É que eu choro vendo todos os filmes, né? Então eu não sirvo de referência. Então. Pode crer, então tu já tinha dentro de tu essa vontade desde novinho. Tinha. E aí na oitava série tu achou esse curso sozinho? Isso, aí eu achei esse curso sozinho, pesquisando. Eu vi duas escolas diferentes, a Recriarte e eu vi o Teatro Escola Macunaíma, mas ali, dentro da minha realidade, aquilo era muito caro. O Teatro Escola Macunaíma é uma escola de... já tem 50 anos lá em São Paulo, é referência do estudo do Stanislavski, que foi um russo que pesquisou o teatro com o ator vivo na cena. Ele estava cansado de ver Romeu e Julieta do mesmo jeito, então ele propôs chamar uma galera para Ele um chamou sítio. Leonardo DiCaprio e fez o filme. Que é pica esse filme, tá? É pica. Esse filme não é top? É Romeu pica, e top. Julieta com Leonardo DiCaprio? Caralho, chorei quando o Mercúrio morreu, tá, velho? Puta que pariu. Eu era criança, sabe? Então, o Stanislavski, ele tem uma parada que, tipo assim, você para ser vivo na cena, você tem que experimentar, você não tem que experimentar fazer um personagem no papel. Você tem que experimentar um pouco de você, a referência que você tem, o que o autor te dá e experimentar coisas. Então, antes da cena ficar pronta, você vai fazer estudos. Tipo assim, eu tenho uma missão de tomar todo esse copo até a gente terminar de falar. Eu vou fazer várias maneiras da mesma ação até chegar numa ação que seja mais viva, né? Que não seja tão reproduzida. Aí ele começou esse estudo lá atrás, há uns 100 anos atrás, e obviamente ele já morreu, mas há pesquisas que até hoje atores fazem em cima do que ele propôs. Esse teatro mais vivo. É um teatro que o diretor não vai falar tudo o que você tem que fazer. Você tem um papel de criação muito importante. A cena não pode ser só o que o diretor quer. Você vai trazer propostas e o diretor vai afunilar aquilo. E é muito gostoso isso, mas também dá uma dor de cabeça, porque você Eu tô chega... com dor de cabeça agora, só tô explicando. É. Mas que eu não sou ator. É uma merda. Mas é muito legal quando você começa a viver isso. Mas eu não Aí tinha tu dinheiro pra estudou. pagar Ah, esse tá. curso. Era caro. Ele era caro, ele continua sendo um dos mais caros lá de São Paulo. E aí eu comecei lá na Recriarte mesmo, foi um curso livre de 1 ano, e foi uma delícia fazer. Aí tu pagava. Pagava, mas era um lance assim de 240 conto, eu ia pagando vendendo trufa. Eu fazia chocolatinho em casa. Tu que fazia teu próprio chocolate. Isso, porque eu também fui de uma igreja evangélica há 20 anos, e eu era envolvido com artes na igreja, então tanto dança quanto atuação na igreja, tudo, estrutura, cenário, figurino, eu descobri um jeito de ter dinheiro para aquilo. Às vezes eu pedia para os membros, você pode ajudar aí para comprar um figurino novo? Mas depois que ninguém mais podia ajudar, eu pensei, não, eu preciso de alguma coisa que seja um mecanismo para eu ter sempre dinheiro quando eu precisar. E aí eu comecei a fazer umas receitas de bombons que ficavam horríveis, mas o pessoal da igreja comprou e me super apoiou. Isso é a verdade, tá vendo? Esse é o empreendedor de verdade. Ele fez um bombom
ruim. Porque era uma ruim. criança fazendo Exatamente. bombom. E a pessoa comprava de dó. E comprava de dó. Aí eu lembro que eu fazia o recheio com uma cerejinha dentro. E assim, eu não suporto cereja até hoje. O cheiro de cereja, puta, me dá embrulho no estômago por causa daquela época. Mas a cereja daqui é top, caralho. Não é chuchu do Brasil, não. Não gosto de cereja nem aqui. Já comi umas sobremesas com cereja e não foi bom. E aí, mas aí eu fui aperfeiçoando, cara, e foi muito louco, porque eu realmente tinha vontade de fazer uma coisa gostosa pra garantir vendas que não fossem por pena. E aí... É bom, esse slogan é muito bom, velho. Sim. Não compre meu chocolate por pena. Não, o negócio começou a melhorar. Eu descobri uma receita de brigadeiro muito boa, que eu equilibrava ali, não ficava nem muito doce, eu brincava com o lance do bem amargo. E também uma receita de prestígio muito boa também, que rendia muito. Então aí eu comecei... Gente, receita de prestígio é coco ralado, leite condensado e manteiga. E doce de leite. E creme de leite. E aí, assim, o lance de ter toda a atenção pra ficar num ponto que não ficasse nem mole demais, nem tão... Ficasse no ponto ali. O truque do confeiteiro, gente. E foi muito louco. Eu tenho uma conta, eu tinha um caderninho que eu anotava todas as minhas vendas e entradas. Eu acho que desde a adolescência até a última vez que eu fiz trufa, que provavelmente foi um pouco depois da pandemia, eu vendi mais de 23 mil trufas. Ah, é top esse número. Eu vendi... E tu vendia lá no teu curso ou tu já saía vendendo? Eu vendia no meu curso, mas principalmente nas ruas do meu bairro, assim, E é muito louco, por causa que eu sou tímido, mano. Eu sou tímido, velho. Ator, cara, ator não é tímido. Pior que ator é tímido. Mas aí tu não virava um ator? Não, então, naquela hora eu era criança, mas qual que é a parada? A timidez, a ousadia não é o oposto da timidez. Sim, tu era ousado, mas era tímido. É. Alguém já te deu calote? Já, mas eu quase nunca vendia piado. Puta, era um negócio ali da pessoa comprar 5, 10 trufas, ficavam 20, 30 reais, a pessoa sacava na hora. Também se quisesse comprar uma só, beleza. Mas aquilo me ensinou muito na rua, porque eu ia em muitas ruas lá no meu bairro, muitas. Eu era conhecido como o menino da trufa. E cada casinha que eu ia, cada senhorinha que começou a virar minha cliente, ou os caras lá da borracharia que sempre compravam toda semana, era uma linguagem diferente, né? Tu passava de casa em casa? Eu passava de tu casa era em o casa. testemunho de Jeová da trufa? Eu era o testemunho de Jeová da trufa. Caralho, esse dia devia ser quem não Exatamente. queria comer a trufa. E eu também ia atrás dos seus R$2, porque o testemunho de Jeová também vende a ser vestinha, tá ligado? Ah, eles vendem? Eu não sabia. Não, mas você pode Eu pagar o nunca quanto você cheguei puder. nesse level. Tem testemunho de Jeová aqui em Londres. Ah, caralho, brother. E se ele descobrir que você fala português, no outro dia, o cara que fala português vem na sua porta. Porra, tu sabia disso? Não. Ele bate na porta em inglês. Aí, se você não consegue falar com ele, ele pergunta qual língua que você fala. No outro dia vai... Aí, o outro dia, vem o cara que fala a língua. Uau, impressionante. É uma grande organização. Pirâmide. Bora. Mas é isso. E aí essa... Aí tu vendia trufinha e fazia... Aí tu conseguiu ainda muita ter liberado... Não, tô puto que ainda que tua diretora liberou a criança da 8ª série pra não ir na escola segunda-feira. Mas é que eu olhei pros olhos dela e eu falei pra ela, cara, eu preciso... Tu deu uma trufinha pra ela? Várias. Eu disse pra ela, eu preciso viver isso aqui. Eu preciso. E, cara, eu nunca tinha... Tem que pegar um trem, né, pra sair de Caeiras e tu ir pra outra cidade. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. Aí uma pessoa adulta foi comigo uma primeira vez e depois todas as outras vezes eu fui sozinho. Não tinha Google Maps. Aí não tinha, velho. Tipo, nosso celular, o que tinha de tecnologia na época era você mandar torpedos à vontade na TIM por 25 centavos o dia. Aquilo era o que mais tinha de comunicação. Eu ia me virando mesmo. Eu lembro que na época eu descia na Teodoro Sampaio, que é final da Paulista lá em cima, linha verde, aí eu ia descer, linha verde, azul, sei lá. Eu ia descendo ao Teodoro Sampaio, andava umas meia hora pra chegar lá na escola de teatro. E tinha uma galera muito rica. Tinha uma galera velha, uma galera mais velha, muito rica, que podia sair do trabalho e ficar a tarde inteira estudando teatro ali na Fradique Coutinho. Tinha outros meninos da minha idade que os pais pagavam tudo, era outra realidade. Literalmente eu falava, E tu lembra alguma história dessa escola aí que você achou? Um dia que foi marcante? Cara, eu lembro, cara. Tinha um rapazinho que eu dava um chavequinho nele de vez em quando, assim. Mas na época eu era da igreja, né? Então não era muito claro na minha cabeça isso ainda, assim. E eu repreendi em nome de Jesus, lógico, né? Mas, enfim... Eu tinha várias piadas nesse momento, mas eu vou me... Não, faz aí, irmão. Faz aí, que eu você tenho. também. Não, eu vou fazer, calma. Acho que vai chegar no momento.
É que eu gosto de deixar no imaginário da galera, entendeu? Ah, legal. É que eu tenho várias piadas. E todos os cristãos agora, eles pensaram 1000 vezes piadas piores do que a que eu pensei. Entendeu? Tem muitas coisas pra falar dos cristãos. Tô Eu brincando, tenho tô várias. zoando. Eu amo os cristãos. Vocês são evangélicos, não são? Oxe, eu sou tudo, meu amigo. Eu sou tudo e sou nada. Aí cada um Isso aí, descobre. velho, é isso aí. Eu sei. Não, mas basicamente assim, era uma Aí galera era o muito seu louca. crush. Aí eu lembro, aí é tipo assim, ai Jesus, mas é que isso não acho que é legal falar porque ele me segue nas redes sociais. Não, é isso aí, ele sabe dessa história. Não é, Ele é por causa sabe? que hoje ele perdeu, tipo, ele era o garoto mais lindo. Ele perdeu o mas cabelo? eu acho que ele usava peruca na época. Caralho, eu acertei. Caralho, eu sou muito bom, porra! Eu acho que ele usava peruca. Aí, por que que eu posso ofender o careca e eu não posso ofender o cristão? Exatamente. É doido isso, né? Você sabia que a única deficiência que você pode zoar e não é bullying? É o careca, porra. É uma deficiência. E não tem ninguém falando assim, meu Deus, você tá falando isso com o careca? Tá todo mundo rindo do palhaço. Né? Que só tem... É bom demais. Não, então, irmão, mas assim, aí tinha uma moça também que, assim, hoje, tipo, assim, toda vez que eu vou lembrar dela, sabe quando a imagem da pessoa meio que some, que é de um passado distante, mas vem a Peppa Pig, porque ela era exatamente como a Peppa Pig. Ela era uma moça assim, bem Eu vou forte. ofender geral, tá, E aí, João? não, calma aí. Foi uma metralhadora Calma, agora, que tá? ela parecia a Peppa Pig, porque assim, ela ficava muito arrosada e ela tinha um narizinho assim, ela era super charmosa, mas era uma Peppa Pig, gente. E isso não é ruim. Eu acho Não, que. ninguém disse que é ruim. Quem tá falando que é quem botou ela na gaveta. Eu acho que não é ruim. Isso não é ruim, foi você. Mas, assim, Ela é tipo a Super Pig. Mas Você ela já viu é. a Super Pig? Ela. O que é isso? É uma heroína, bem bonitinha. Não, e aí ela me lembra a Peppa Pig, tipo, até hoje, quando eu lembro, eu não lembro do rosto dela, me vem a imagem da Peppa Pig, é muito louca, assim, bem embaçado, lógico, é tipo um live action da Peppa Pig, não é o desenho. Mas era uma pessoa também muito incrível, assim, toda vez que ela ia entrar em cena, ela ficava muito vermelha, ela ficava muito arrosada, assim, ela era bem branquinha, loirinha, ela ficava muito vermelha. Mas de tímida? De tímida, mas também quando ela queria expressar alguma emoção, vinha aquele negócio que ia começando vermelho aqui, ela ficava muito vermelha, assim. E aí, eu lembro dela. E aí eu também tinha uma professora com sotaque muito chato, meio alemão. Muito chato, porque ela forçava esse sotaque, né? Pode por causa crer. de 9 meses que ela morou na Alemanha. Ela voltou, tipo assim, há 20 anos atrás, ela morou na Alemanha por 9 meses e tinha sotaque? Um sotaque alemão. Exatamente. É boa, essa mulher é boa, entrou no personagem dela. Mas só que o que é interessante dessa escola de teatro foi porque tinha um quadrinho de avisos perto do banheiro. E aí eu fui lá ver que tinha uma seleçãozinha para um filme. Uma seleçãozinha. E aí eu falei, vou lá fazer, tal. Botaram uma câmera na minha cara, ficaram perguntando coisas de... Mas era no mesmo lugar? No mesmo lugar. Tinha que ir lá no final de semana, eu voltei lá. Pode crer. E era pra... Falava qual que era o filme ou não? Falava. Era As Melhores Coisas do Mundo. Um filme que o Fiuk fez com a Denise Fraga, acho que em 2009 ou 2010. Tipo, o Fiuk é o filho do Fábio Júnior, né? E ele tava estreando, assim. Caralho, eu gostei que tu me explicou quem é o Fiuk. Você não sabe quem que é o Fiuk? Porra, eu acho que quase todo brasileiro sabe quem é o Fiuk, né? Ele já foi no Big Brother, pô. É difícil tu não saber. O bicho pegou a Deolane, caralho. O bicho é o maior plot twist no Brasil. Acho que quase todo mundo sabe quem é o Fiuk, cara. Mas eu gostei que você fez um disclaimer que é o filho do Fábio Júnior. Exatamente. Que é o lugar dele. Exatamente. E para deixar mais interessante, porque Fábio Júnior eu acho bastante interessante. Fábio Júnior é cabuloso, pô. Tem que respeitar. E naquela época tinha, tipo, uma promoção do cara. Tipo assim, eles queriam tornar o cara uma estrela de alguma Fábio Júnior, né? É porque o pai dele era o Fábio Júnior. Exatamente. E aí, mas isso, puta, é um lance que, assim, vai ter a ver o que eu vou te explicar. Eu fui lá, não passei pra participar do filme de verdade, mas me chamaram pra várias diárias de figuração. E nessa, velho, tipo assim, na hora do lanche, eu lanchava quase todo dia perto da Denise Fraga, velho. E aquilo ali estourava a minha cabeça. Eu não sei quem é a Denise Fraga. Ela fazia o retrato falado do Fantástico. Puta, você não sabia. Você não pode, não posso aceitar a Google aqui. Eu preciso da minha imagem. Depois Amigo, eu desculpo. pelo amor de Deus, velho. Não, às vezes eu sei com roxinha, que eu sou. Não, você sabe. Ela fez retrato falado do Fantástico há muito tempo. Ela é uma atriz incrível de humor brasileiro e tal. E aí, qual que é a parada? E tu lanchava o quê? Eu não tô nem pra Denise, eu quero saber do lanche do filme. Do lanche. Tinha uma mesa, um bifezinho, e aí a gente podia servir. Tipo sanduíche, as coisas assim. Sanduíche, bastante fruta, tal, não sei o que lá. E é que anos mais tarde... Mas tu conversou com ela alguma vez? Não.
Tu Não. sentava do lado dela, ficava mastigando do lado da Denise Fraga sem dizer um A. Ah, e quando eu falo do lado, na verdade é assim, tá, eu longe tava um nessa pouco, né? mesa, não, ela tava na mesa do lado, e eu, caralho, velho, a Denise Fraga aqui, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas naquela época, ela assim, eu ficava feliz, tinha outros atores famosos também na época, mas ela era a mais famosa. Acontece que mais tarde isso significou muito, porque ali eu também eu não tinha nem a noção do tamanho que ela era, mas eu sabia que ela era famosa. Mas é que mais tarde eu fiquei muito envolvido na igreja. Muito envolvido na igreja mesmo. E lá, pelo menos na igreja que eu fazia a minha experiência como igreja, né? Eu não era muito impulsionado para os meus sonhos artísticos fora da igreja. Então, assim, se você quer ser artista, quer dançar ou fazer uma peça de teatro, você tem aqui esse espaço da igreja para fazer. Agora, se você quiser fazer alguma coisa fora, isso aí não é interessante pra gente, talvez seja too much, ou você escolhe a religião, ou você escolhe correr atrás disso. E aí eu larguei muito meus sonhos, assim, eu terminei esse curso, não continuei. Você parou o curso. Eu terminei Concluiu o módulo. aquele módulo e não continuei, porque eu comecei a ficar muito envolvido na igreja. O lance da trufa começou a ficar muito presente, e aí toda semana o pastor vinha com uma demanda financeira gigante, e sim, eu tinha 12 anos, 13 anos, e a prioridade da minha vida ficou sendo ajudar nos desafios financeiros da igreja, né? Calma, fiquei maluco agora. Não, isso só piora. Não, só piora. Eu gostei, calma. Aí o pastor falava assim, preciso de 100 trufas. Mas tu não ganhava o dinheiro? Não. Ah, qual o desafio O pastor falava, preciso de R$ 400. Como que eu ia conseguir era um problema meu. O pastor pedia R$ 400 pra você? Não, mas isso. Como assim? No início. Mas pedindo R$ 400 pra quê? Irmão, você não tá ligado. Eu tô tentando ficar. Não, assim, eu não tenho nem como te explicar. Não tem nem como te explicar, O porque vai pastor parecer chegava pra retardado. criança de 12 anos e falava assim, a gente precisa de R$ 400 pra fazer um negócio aqui na igreja. Depois que eles descobriram que eu tinha coragem de fazer trufa na minha casa, que aí eu já nem gastava mais a energia da igreja, né, fazendo na minha casa, e que eu saía andando pelas ruas da cidade e do bairro, fazendo dinheiro, e ele pensou, eu posso sempre trazer uma demanda financeira porque o Jorge vai ser comprometido com aquilo. E, cara, R$ 400. Boa, hein? Que igrejinha. Era trufa. Quanto era uma trufa? 2? Na época, 2. Irmão, R$ 400. É 200 trufa, não? No início. Porque depois isso começou a ficar muito maior. E tu tinha que fazer todas as trufas sozinho? Olha só, sim. E aí, olha só. É boa, gostei. A gente foi parar num nível de tipo assim. Eu, R$ 4.000 em 2 semanas. O pastor tinha que arrumar R$ 4.000 em 2 semanas. E ia pra onde esse dinheiro? Tu não sabe? Precisaria ter fotos das casas e dos carros. Tô brincando. Cara, tô brincando, mas tô falando sério. É muito difícil te explicar, porque o pastor que me pedia, não era ele que ficava com esse lucro inteiro. Os fiéis vão todos ali colaborando. Claro que uma porcentagem daquele dinheiro realmente era direcionada para melhorias no prédio ou nas assistências sociais. Mas acontece que era muita coisa. Eu tinha 12 anos e muita o cara tava te pedindo R$ 4.000. Mas tudo começou, foi com 7 anos de idade, catando latinha na cidade, pra gente poder comprar uma torre. Da igreja? Pra igreja. Uma torre de comunicação pra igreja. Eu tenho muita memória, com 7, 8 anos de idade, andando muito no centro de Caieiras, pegando latinha para o desafio da igreja. E é nessa hora que a história fica complicada, porque assim, o que eles falavam é incrível. A gente vai expandir a comunicação da igreja, e fizeram. Mas a gente sabe que todo aquele dinheiro é muito... Vocês nem sabem. Muito arrecadamento, sei lá como fala. Muita gente faz muita arrecadação. Muita arrecadação. E pouca distribuição. Não sei português também. É muita arrecadação para... Pouca distribuição pra galera. E aí, a época das trufas... Mas por que a época das trufas ficou interessante? Por causa que, assim, eu não precisava usar a igreja, porque às vezes terminava o culto e a gente ia vender coisa na igreja para conseguir dinheiro. Também para outros desafios. Era desafio o tempo todo. Desafio financeiro nada mais era do que uma oferta que você dava querendo ver o milagre de Deus na sua vida. E eu descobri que o milagre de Deus na minha vida tinha um preço. E era financeiro e um preço sexual. Duas coisas que eu sabia que não podia faltar. Era poder pagar os desafios financeiros e explorar a minha sexualidade, que eu comecei a entender que não era a padrão ali, não era a heteronormativa ali.
E quando eu percebi isso, eu fiquei super assustado, guardei isso numa caixinha e só fiquei tentando botar bastante cimento, assim, pra aquilo... Porque realmente eu achava que aquilo ali não ia crescer. Se eu não alimentasse aquilo não ia crescer. Eu tinha certo na minha cabeça que, assim, é só você ter muita força mental que você não quer ser gay que você não vai ser. Então eram duas coisas que não faltavam. A minha guerra contra esse assunto de sexualidade e dinheiro. Mas assim, chegava a níveis catastróficos, porque eu tenho um amigo, é muito particular, que assim, ele era de uma determinada sede, coligada à minha igreja, que quando ele não conseguia o desafio financeiro, ele chamava todos os membros que tinham entregado o dinheiro para cima do altar. E os que não conseguiram entregar ficavam lá sentados. Caralho. E ele pedia para os membros que não conseguiram entregar o dinheiro aplaudir os que conseguiram trazer o valor de 4 mil reais em 2 semanas. E quando eles terminavam de aplaudir, os que estavam lá em cima tinham que vaiar os que estavam lá embaixo. Caralho, que climinha E a gostoso. gente achava isso engraçado. A gente achava isso... Na época eu já sentia que aquilo ali parecia estranho. Hoje eu entendo que era problemático, mas eu já achava estranho. Eu falava, caramba, mais um motivo pra eu não querer deixar de entregar, porque eu não quero ser vaiado. Filho, é isso aí, a Madalena. Madalena foi que foi apedrejada? É que eu sei mais ou menos um pouco da Na verdade, Bíblia. a Madalena, ela foi livrada de ser pedrejada. Mas não tomou uma pedradinha, não? Mas no caso desses pastores... Alguém tacou uma pedra assim na Madalena antes. Quem entrou na frente? Sabe o que Jesus falou? Sabe o que Jesus falou? Vocês estão liberados a atacar, mas o primeiro a atacar vai ser aquele que nunca pecou. Aquele que nunca pecou, ele vai tirar a primeira pedra. Mas Jesus falou, é só o primeiro. Os outros podem ter pecado e pode descer a lenha nela. Mas o primeiro só pode passar daqui se nunca pecou. Aí não tinha ninguém, infelizmente. Só tinha o próprio Jesus que não quis fazer isso. Jesus é pica. Jesus é pica. Irmão, o Gui, qual que é a parada, velho? Era enlouquecedor aquilo. Eu lembro que com 14 anos, eu não conseguia mais almejar uma faculdade ou almejar um emprego. Aos 14 anos, eu já estava planejando como que ia ser a minha vida para sempre dentro da igreja. E podendo ser um funcionário da igreja que tem o seu salário para se sustentar, mas que vem do desafio da galera. Que vem do desafio da galera. Mas, assim, com 14 anos, eu era uma... Sabe quando a gente... Você já teve contato com o judaísmo, pelo menos em algumas circunstâncias aqui, porque tem bastante aqui na Inglaterra, né? Você vê que eles são uma sociedade muito fechada. Graças ao Deus deles. Eu tenho contato com eles. Mas aí, isso acontece muito com jovens que entram na igreja. A nossa perspectiva toda, ela gira em torno das possibilidades daquela igreja. Então, se aquela igreja tem salários maiores para quem é um bispo, você começa a desejar ser um bispo. Se aquela igreja, ela tem, sei lá, viagens com frequência para Israel todo ano, sua meta é ser um cara que vai todo ano para Israel com a igreja. Se a meta da igreja é que hajam pastores com 20 anos de idade casados, você vai se planejar para aquilo. E aí eu também, por uma forçação de barra psicológica, fui noivo 4 anos de uma garota linda, inclusive que eu acredito com a minha de verdade, porque, sei lá, cara, eu fui tão puro. Eu sabia que tinha. E aí sabe quando você fala, não, mas também ela é linda. E aí eu me envolvi muito emocionalmente com ela, mas a gente não podia transar. Essa parte é boa também. Mano, a gente foi transar depois de sair da igreja e depois que eu já tinha namorado meu primeiro cara. Ela um dia apareceu em casa, ela falou, mano, é o seguinte... É bom, a tua história dá umas escalas muito boas, pô. Vim aqui pra te ver. Tava na igreja agora, já tô na putaria, calma. Ela foi te ver? Ela foi me ver, ela sabia que eu já tinha, inclusive, perdido a virgindade com um cara, e aí ela... E assim, não foi bom, foi zoado, não foi legal. Tipo assim, ela não gostou, eu não gostei, mas aí teve uma segunda vez, que aí era uma outra amiga, aí com essa amiga foi da hora. Essa amiga já chegou assim, ó, dando uns tapão na minha bunda. E aí eu falei, puta, da hora, eu gostei. Essa mina, gostei, é bom. Essa mina chegou. Mas enfim, a gente era muito triste lá na igreja, cara, porque os dois muito novinhos, muito comunicativos, a gente tinha lá a nossa aparência, então eles botavam a gente nos vídeos pra fazer as coisas. Eu trabalhei na emissora da igreja de 2014 a 2017. Eu fui produtor lá e repórter na igreja, na televisão cristã lá. Escrevia, a gente fazia cobertura da Marcha para Jesus. Eu ficava ao vivo uma vez por semana, por 1h30,
entrevistando gente, pegando milagres, que as pessoas viviam nos milagres lá, e também tentando vender um carnezinho. Porque, assim, eram várias ofertas diferentes, várias abordagens diferentes, e tinha quem caísse em todas. E aí, uma dessas Tu fez o abordagens... bingo da oferta? Tu Era todas? assim, você tinha um carnê, e aí todo domingo, das 5h30 às 7h30, eu tinha que olhar pra câmera e pedir para que as pessoas ligassem o telefone e fizessem o carnê delas. Elas iam pagar aquele carnê por 12 meses. Um aninho. E aí tinham valores de 60, 120, 300, 500, 1.200 reais. E a pessoa ganhava o quê com o carnezinho? O milagre dela. Caralho, parabéns. E é um milagre isso, só Deus otário. pode fazer. Tem otário. É um produto. Cara, é um produto, é muito louco. E aí eu comecei a ficar triste. Eu tô muito feliz, mas eu tô triste. Eu tô triste por você e tô feliz por mim, que é o que acontece na maioria dos casos. Você já foi de alguma igreja? Velho, eu já fui em todas. Não, mas você já foi muito tempo de uma religião só? Não. Eu invejo muito quem... Eu queria ter tido experiência com igreja, mas eu não queria ter ficado tantos anos e tão sozinho. Porque a minha família não ia. Eu não tinha uma proteção na igreja. Eu era o carinha órfão. Tu era a armadilha, filho. Perfeito. Tu era o cara mais vulnerável lá. Irmão, eu era... E eu vou te falar um negócio. Eu era apaixonado, porque assim, depois que os meus pais morreram, eu comecei a buscar um propósito de vida, porque eu pensei, cara, não é possível ter ficado órfão. Tem que ter uma história por trás disso, tem que ter um roteiro bom. Tu chorou com o Tiquititas e eu tava rindo de você. Tem que ter um roteiro bom. Não, eu pensei assim, depois da morte dos meus pais, tem que ter um roteiro bom. Eu acho que eu tenho que ser aquele roteiro de dar uma grande volta por cima e mostrar pra todo mundo que o órfão chegou em algum lugar. E a igreja era o único lugar que eu escutava que era importante. É doido, né? É por isso que, assim, eu nunca vou meter o pau na igreja, porque eu sei que a igreja chega onde o Estado não chega. Enquanto não tem, sei lá, estrutura na favela, tem 3 igrejas por rua. E as pessoas, elas vão na igreja e elas encontram um acolhimento que elas não encontram em lugar nenhum. São jovens órfãos que escutam que são importantes pela primeira vez dentro da igreja. Não, a igreja... Então, é isso aí. Mas é que isso é muito delicado. Eu sou muito a favor da igreja e sou contra dogmas religiosos. A vida de muita gente mudou, ajuda a gente pra caralho a igreja. Mas é muito complicado. Mas é muito complicado, porque a única pessoa do mundo que fala que você é importante e você se entrega pra essa pessoa, depois a sua alma vai estar na mão dessa pessoa. Essa pessoa vai conseguir o que ela quiser. Então, assim, eu não queria que quem tivesse falado que eu sou importante fosse alguém da igreja. Eu preferia que tivesse... mas tu não ia saber nunca disso. Não, então, eu preferia que tivesse sido mesmo alguém da minha família, porque a igreja ganhou meu coração de um jeito, e eu sempre fui muito acelerado, muito esforçado, muito trabalhador, e aquelas pessoas, elas tinham o total controle sobre mim, velho. Total. E você não sabe o que aconteceu. Essa igreja de bairro, ela era pequenininha. Quando eu comecei a frequentar a sede, que era uma igreja maior... Que era onde tinha um canalzão? Era onde tinha um canalzão. Na hora que viram um garoto, aí eu já tinha 17 para 18 anos, que fazia esse tipo de coisa, e ainda dançava, e ainda era carismático na igreja, ainda sabia reproduzir bem a pregação da palavra, e vendia trufa, e chegava com os 4.000 sempre que pedisse, eu virei uma sensação na igreja, velho. Uma sensação do nosso... pastor supremo lá, olhar no culto e falar, vocês precisam ser como Jorge. Você tem uma empresa e você não trouxe R$1.000 ainda de oferta aqui na igreja. E o Jorge não tem trabalho. O trabalho dele é as trufas, ele trouxe R$1.000 na igreja. Você não se constrange de ver esse menino? Cara, eu tava em várias cartas. Todos os programas de televisão da igreja, nessa época. Eu tava em todos os posts do site, porque na época não tinha rede social. Todo mundo sabia meu nome na igreja. As vendas das trufas subiram enormemente. Agora tu contratou gente? Tu tá fazendo trufa até agora? Irmão, vai vendo. Mas você não tá entendendo, irmão. Eu nunca fui ensinado a, faça trufas e pague uma conta de luz na casa da sua avó. Todo o lucro tinha que ser para Deus. Deus ficou rico, hein, moleque? Deus ficou rico. Gui, todo o lucro... Tá andando de Camaro pra caralho. Todo o lucro tinha que ser pra Deus. E aí eu tirava um pouquinho só pra fazer aquilo de novo. Comer e tal, só o básico. Nem isso. Eu comia assim. Na igreja, minha avó fazia.
Não, tipo, eu não. Tá. Em algum momento ali que eu deixei, que eu menos trouxa, eu ainda subsidiava a minha própria alimentação, porque eu ia pra igreja, tipo, domingo, 8 horas da manhã e saía às Por 11. isso tu não tem história na escola, pô. Tu ficou na igreja o dia Ficava na inteiro. igreja. Tu Ficava na saía da igreja. igreja, já ia direto pra igreja. Eu saía da igreja pra igreja. E era sempre assim, de terça a domingo. Era uma igreja que trazia muitas demandas, cara. Muitas demandas. Não, e tu se sentia importante, pô. E eu me senti importante. E Tu não via como um peso, tu via, caralho, eles precisam de mim, porra. Eu tô fazendo a eu sou diferença. importante. É. Eu estou fazendo a diferença. Mas ô, Guilherme, isso é muito delicado, velho. Isso é muito delicado quando você tá ali com seus 15 anos, 17 É anos, muito novo, sonhar, porra. precisando sonhar com uma profissão, com alguma coisa. E eu era muito desencorajado. Mas agora assim, era tudo velado, sabe? Não era do altar que o cara ia falar, não estude. Ali no altar eles iam falar estude, mas ali na intimidade do processo do serviço na igreja, era assim, pô, Jorge, mas a gente precisa de você, o seu chamado é mais importante do que a sua própria vida. Vai desencorajando. Lá no altar, a galerinha ia falar um discurso da hora porque estava sendo televisionado, mas ali na nossa intimidade, vai eu dizer que queria voltar a fazer dança ou teatro. E até teve uma hora que dentro da igreja eu comecei a ser desencorajado a dançar, porque o grupo de dança ali não era o grupo que rendia muita grana. O grupo de dança ali, eles tinham as demandas deles com figurino, maquiagem, com coisa. Tinha até mais custo do que... Tinha custos. E, cara, eu juro pra você, cara, eu era desencorajado a dançar porque eles sabiam que eu dava lucro sendo ministro de adolescentes. E aí eu ia lá, eu era uma adolescente, mas eu ajudava a galera já do culto. era o adolescente. Eu era um adolescente de 1,85 m que vendia trufas e trazia dinheiro. Tu já nenhum era adolescente era igual eu. Pode crer. Nenhum adolescente era igual eu. Já era o destaque adolescente. E ainda tinha essa história dos pais que morreram, da igreja que Eu acolheu te falo, desde cedo. eu consigo vender vários produtos com a tua história. Então. E aí, aí na época da TV, aí eu virei repórter deles de alguns programas jovens lá, e do programa matinal feminino também. E aí eu viajava lá com a bispa da igreja. É muito certo, um homem fazendo um programa matinal feminino. É isso aí, igreja. Não, mas pode falar uma coisa? Eu preferia, porque pelo menos ela era menos grosseira do que o... Não, mas você concorda comigo que é muito doido que tinha que ser duas minas, né, gente? Só pra vocês saberem que é feminino, né? Não tinha que ter Não, então, mas assim, quem apresentava o cabeça do programa, era o âncora, era a bispa lá e uma pastora. Mas eu ia fazer umas matérias às vezes. Tinha as repórteres femininas, mas tinha eu que era o maior tampa-buraco, eu adorava aparecer. Ah, no YouTube? Eu adorava, irmão, graças a Deus. Tudo foi tirado, por causa que... É mesmo? Você foi deletado disso? Irmão, não podiam deixar um viadinho rodado em São Paulo. Repórter da igreja por muito tempo. Tu saiu de broche da igreja pra te deletaram? Tá, vai, deu um calor. Caralho, eu duvido que não dá pra te achar na internet. Não. Tem, Tá, dá uma piscada. Se procurar bem, acha. Não. Tem eu fazendo uma matéria da Marcha pra Jesus bem legal, que eu gosto muito. Eu vou te mandar depois um trechinho, velho. Mas eles apagaram? Isso eles não apagaram porque eu guardei pra mim, mas da internet... Ontem, eu fui pesquisar no YouTube... Ontem, eu pensei, vai que a gente fala disso. E aí, irmão, qual que é a parada? Tinha até ano passado, mas agora foi tirado 100%. Porque tinham 2 repórteres lá, eu e mais um outro, e nós dois nos afundamos no homossexualismo, e aí eles tiraram. Tô brincando, é uma assim frase muito boa essa. Então, e a aí, gente escapuliu num pau. A gente... Pastor. Tá, velho, a gente... Eu tava andando assim, o pauzinho bateu assim. Isso, e... Aí eu escapuli. Exatamente. Não, e é isso, irmão, e é isso. E assim, ó, a gente podia ficar falando aqui muitas histórias loucas. Eu tô achando Os meus amigos que tinham que assinar, ó, eu tenho um amigo, ele chegou a morar aqui em Londres comigo em 2022. Ele era pastor de uma igreja, dirigente, e ele tinha que assinar toda semana pro bispo dele, que ele recebeu o provento dele, que era o salário dele semanal, mas ele não recebia, ficava pro bispo. O bispo constrangeu ele por meses, ó, você vai assinar que recebeu, mas você vai receber na hora que Deus prover, porque a gente não pode te pagar isso. Mas, na verdade, a igreja dele produzia o suficiente para ele poder ter ajuda de custo de gasolina. E aí, mas só que esse bispo não repassava. Então, assim, tem muita história cabulosa, assim, e tal. Com 15 anos, um pastor tentou abusar de mim também na igreja. Aí a gente chegou no lugarzinho, né, maravilhoso da igreja.
Assim, e um pastorzão que super era uma referência lá, e aí, eu juro pra você, assim, quando ele começou a chegar, eu não imaginava que ia ser o que eu tava pensando que ia ser, tá ligado? Eu tava com o negócio assim na barriga assim, tava Eu pensei, Uai, caralho, que, será? que pastor carinhoso. Caralho, eu também acreditou em Caramba, tudo, né, velho? velho. Que mão pesada descendo minha coxa, velho. Deve Mas, estar me irmão, ungindo. deve estar me ungindo, né, velho? Me consagrando, né, velho? Mas assim, é um cara hoje, velho, que eu tenho tanta dó dele. É um cara totalmente destruído, velho. Eu tenho dó, não? Assim, não, assim, posso te falar uma coisa, velho? É horrível, é horrível. Porque eu sei onde aconteceu comigo, mas também aconteceu com ele em algum momento. Esses caras, eles conseguem transmitir uns pros outros a pior coisa da espécie. E olha, a gente só não reproduz coisa ruim que fizeram com a gente quando a gente decide que a gente vai quebrar aquele ciclo. Tá ligado? Por causa que eu fui convidado a minha vida inteira a ser um cara casado na igreja e totalmente promíscuo, pegando todo mundo. Eu sabia meu futuro ia ser aquele. Eu lembro que em 2017 eu olhei muito pra mim e falei, mano, você sabe que você não vai controlar tua ansiedade, tua sexualidade e nem tua ansiedade e você vai buscar isso. Porque em 2016 eu tinha poucas experiências homossexuais, mas eu já sabia que aquilo ali me fazia bem, velho. Mas eu tô falando assim, experiências consentidas, tá ligado? Que eu, tipo assim, já era grande em 2016. Tu já é grande desde quando você tem 12 anos, Isso é inclusive, né? verdade, isso é Caralho, verdade. amadureceu muito rápido. Mas há 8 anos atrás, eu tinha, tipo assim, uns 22, 23, tipo assim, 22, eu ainda era virgem, assim mesmo, virgem mesmo. E aí eu tinha, sei lá, beijado alguém, sei lá, alguém me mamou num banheiro, tá ligado? Eu tinha achado aquilo incrível, tipo, Caralho, é muito bom essa frase. eu tinha gostado, e eu pensava, nossa, eu quero mais disso, tipo assim, eu quero mais disso, mas agora de uma maneira E mais super organizada. reprimido e E tal. super E se reprimido. culpando pra caralho. Então era um lance assim, eu quero mais disso, mas isso aqui vai custar minha alma pro inferno, tá ligado? E aí, Que colapso, hein? Que vida boa. era horrível, era horrível, era horrível. A gente saiu da igreja, muitos de nós, eu e os meus amigos, tomando tarja preta, velho. Tomando tarja preta, porque você acha que vai acontecer um acidente com você, você vai ser atropelado porque você Eu acho falou que de vai ir na ser punido, igreja. né? É doido. Não, e assim, é muito louco, porque eu fiquei meses em casa, sem sair de casa, velho. Com medo. Na época, eu tava morando num APzinho emprestado lá no centro de São Paulo, de uma amiga minha. E então Que não não tinha. era da igreja. Era da igreja. Mas ela era. Ela era da Mas ela igreja, saiu? lésbica, super amiga dos grandes da igreja, mas é que assim, as pessoas ricas na igreja, elas são tratadas de outra forma. Elas são tratadas de outra forma. Quando você é rico dentro da igreja, você pode ter subjetividades. Você pode ter camadas na sua vida, né? A gente que é mais pobre ou que tá na igreja muito desde cedo, a gente que precisa ser luz do mundo, referência completa. Agora, quem é rico pode ter problema com droga, que vai ter sempre atenção ali. Eu não Que vou foda. generalizar, tá, todos os pastores e todas as igrejas. Eu tô falando assim, do que eu vi de perto. Eu sei como eu era tratado na igreja, principalmente quando eu parei de ser interessante. Porque chega uma hora que outra pessoa que vai ser interessante. Que o testemunho precisa mudar, porque a arrecadação precisa ser outra. E aí, uma época que você já é jogado de escanteio ali, que você é meio rejeitado, e eu via, eu pensava, caralho, velho, chega que um deputado é tratado de outra forma. Haviam jantares na igreja que eles cobravam naquela época 1.500 pra gente participar de um Caralho. jantar. Pablo Marçal. Irmão, os deputados convidados, pessoas famosas que já tinham feito televisão, nunca pagavam. Esse valor ficava sempre para a senhorinha doméstica que levava os filhos na igreja e que se sentia coagida aí nesse jantar. E aí ela tinha que arrumar o dinheiro. E ela ia. Era um momento ali que a gente tirava de onde não tinha, mas a gente queria participar daquele jantar porque tinha um propósito, um bem maior que ia acontecer. Eu gosto dessa palavra. Precisava da gente para aquilo. Então a gente saiu da igreja tomando bastante remédio, irmão, pra falar a verdade. E aí eu lembro que eu passei meses assim, uns 4 E meses. tu não tava trampando, porque tu só trampava fazendo a trufinha. Não, E tu não contratou um ou não, mas outro cristão? nesse tempo que eu saí da igreja, eu já tava trabalhando na emissora da igreja e eu tava. Mas tinha salário. Tinha um salário de jovem aprendiz.
Eles me davam um salário. Ó, tá bom, pra ser justo, eles começaram a me dar 2 salários de jovem aprendiz, porque eu realmente chegava de manhã, eu faltava na faculdade de rádio e TV pra ir pra TV fazer as coisas. E aí chegou uma hora que eu tranquei a faculdade Porra, e eu comecei a fazer TV. chamei o Luiz pra ser meu sócio, doido pra ser tu, que é otário pra caralho. Que trabalha de Ia te graça. dar um pão de queijinho, tu ia achar pica, porra. Não, tu quer ser meu sócio não, moleque? Tenho vários projetos pra te colocar aí. Por pagamento em pica? Por Onde que é? nada, porra. Tu tá lascado. Vai ganhar na água. Ó, água. Não, irmão, mas agora eu não sou mais besta, não. Agora eu não sou mais besta, não. E ó, naquela época, se eu fosse mais inteligente, pelo menos deixar aquele pastor me mamar também, só de raiva. Minha mamãe, vai, mãe, isso desgraçado, que amanhã eu vou vender umas trupas e vou pagar teu salário. E é bom que a cabeça dele tá fazendo trufa ainda, pô. Aí, mamãe, que nunca mais eu vou fazer trufa, né, porra? Mamãe. Mas aí, irmão. Aí você trampou na. Não, aí eu tava lá na emissora. E esse momento de sair da igreja oficialmente casou com o momento de sair da emissora e de terminar o noivado. E eu fiquei esses 3 meses em casa pensando que minha vida tinha acabado ali. Porque é muito louco. Quando você é mais novo e você tá naquele Tu período. tinha quantos anos nessa época aí? Eu saí. Você saiu da igreja? 22. 2022? 2022. Tu saiu agora da igreja? Sim. Não. Desculpa. Caralho, desculpa. fiquei louco agora, calma. Peraí, Caralho, eu pai, tinha queria botar- 22 anos, Ah, isso tá. foi em 2016. Ufa. Não, mas a última vez que eu fui na igreja foi em 2022. Não, tu pode ir pra igreja. A última vez que eu fui na igreja sem envolvimentos emocionais e com muita sabedoria de separar as coisas, fui lá pensando, não importa o que eles falarem, eu vou tentar entender o que Jesus quer falar. Aí foi em 2022. Tá, 2016, Em então 2016, teve esse rompimento. eu tive esse rompimento e eu tinha 22 anos nessa época. E aí eu fiquei esses 3 meses em casa achando que realmente, tipo, minha vida não ia pra frente. Porque, Gui, enquanto você tá lá, hoje eu tenho 31, aí eu penso, quando eu tinha 15, quando eu tinha 22. Mas lá, cara, parecia, o tempo passava diferente. Eu não sabia que aquilo ia acabar. Eu não me via jovem fazendo outra coisa que não fosse estar na igreja. Eu não me via velho fora da igreja. Então, assim, hoje eu falo com muita paz, um período de 20 anos, como quem se libertou e vai comemorar a distância daquilo para sempre. Um dia vai fazer 20 anos que eu saí da igreja. Eu oro para esse dia. Eu quero um dia virar e falar, faz 30 anos que eu não me envolvo mais com aquilo. Porque o lugar que eu ia era uma seita. Super tóxico. Era uma seita super perigosa. Eu cresci, eu não aprendi a ter caráter, velho. Assim, você tem claro, eu tenho caráter, mas assim, antes de aprender a ter caráter, a sustentar ou pagar uma conta de luz na casa da minha avó que me sustentava, eu aprendi a servir a igreja. E aí eu me vi com 22 anos fora da igreja, sem ter amigos, porque todos os meus amigos da igreja eram encorajados a não falarem mais comigo. Tanto tu foi deletado, caralho. Eu fui deletado mesmo. Até mesmo porque inventaram umas coisas bem pesadas que eu tinha transado com um menino no banheiro da igreja. Top. E nem foi verdade. Não, eu trazei com esse menino na casa dele, mas não no banheiro da igreja. Só que ele morava na E igreja. na verdade nem foi sexo mesmo, foi Ia ser uma bom malinha só. se ele morasse na igreja. Não, ele não morava na igreja, não. E aí, não, e cara, uma coisa que é bem pesada, assim, pra te contar, assim. Tinha um bispo lá na igreja, muito jovem, muito carismático, muito rico também. Ele fazia parte da elite da igreja. Não sei por qual motivo, mas ele teve um raciocínio assim. Eu e esse menino a gente ficou. E eles precisavam controlar aquilo. Mas eles ficaram sabendo? Ficaram sabendo. Porque eu e esse menino a gente começou a passar mal de esconder das pessoas. A gente tinha que contar pro nosso líder. Porque pecado para ser perdoado, a gente tinha que contar pro pastor. Aí vai vendo, irmão. Ei, calma lá, que não é possível vocês chegaram. Pô, vocês eram burros. Não, a gente era. Não, e olha só, esse menino já tinha tipo assim. Ele era uns 2, 3 anos mais velho do que eu. Ele tinha uns 18, eu tinha 15, 16. Eu tinha acabado de conhecer esse garoto. Mas nós éramos muito influentes na igreja. Todo mundo conhecia a gente. Todo mundo me conhecia por causa da história das trufas, né? E conhecia ele também. E aí, qual que é a parada? Os dois tinham namoradas, tudo mais. E a gente um dia foi dormir na casa... eu fui dormir na casa dele. E as nossas namoradas estavam juntas e dormiram no quarto dele. E eu e ele, a gente dormiu na sala. Irmão, o meu coração batia muito de estar perto dele. Era muito louco, velho. Era muito louco. Irmão, não, é sério. Hoje eu lembro de algumas coisas que eram, sabe, muito aquela coisa de adolescente e primeiro amor assim. E eu
E eu estrangulei essa fase da minha vida, assim. Tipo, às vezes você tem uma memória aí de uma menininha que você gostava e você teve liberdade de viver isso. Eu não tive liberdade de viver isso. Qualquer coisinha que vinha, eu tinha que falar, é Satanás, é Satanás, é Satanás, e tinha que matar. Mas eu lembro que a gente dormia, mano, sabe quando você fica com a mão tremendo, assim, tipo, você tá desejando a pessoa que tá do seu lado, a pessoa tá te desejando. Você tá doido pra ter aquela primeira experiência sexual, seu pau tá duro, não sei o que lá. E ele tava sentindo isso também. E, véi, foi muito tranquilo, a gente nem conversou, a gente se olhou e a gente beijou, tá ligado? E também passamos uma mão ali. Mas, mano, foi muito caro os dias E seguintes. as minas fizeram a mesma coisa lá em cima. Ai, que gostoso! A igreja Então, meu Deus, se eu pudesse voltar lá, eu ia chamar hoje todo mundo. Galera, vamos todo mundo pro quarto. Vamos todo mundo pro quarto e deixar Deus agir. Vamos. Essa frase deu um toquinho bom, hein, moleque? A gente só tá. Deixa a Só natureza aí. estamos cavando que é nosso Deus? buraco. Sabe por que é Deus? Porque é a natureza. E, pô, velho, Deus é a força da natureza. Então, hoje, quando eu sinto vontade. Falei pro meu amigo hoje, velho. Falei, quando eu sinto vontade de transar, eu sinto que é força de vida dentro de mim. Porque quando eu tô chateado, triste, irmão, não tem raio que me faça querer transar com alguém ou levantar da cama. Pra mim, força vital de vida, de sexo, vem de Deus e é a minha opinião. Se você perguntar onde tá isso na Bíblia, tá na minha experiência com Deus, ela é inquestionável. Se eu posso ter fé de acreditar em escrituras de 4.000 anos atrás, Eu sou a Bíblia. eu vou ter fé de acreditar no que eu sinto também, cara. Filho. Bom, aí deixa eu te contar desse Aí garoto. não, aí lambeu Deixa eu te o contar pau. desse garoto. Tô vendo mão no pau aí. Esse bispo, ele ficou sabendo. o outro vocês contaram pro líder de vocês. A gente contou pro nosso líder. E aí, E o líder falou o quê? na época, nós tínhamos 2 líderes. Um foi. A fofoca da igreja. Foi demais. Ave fofoca Maria. da igreja. A igreja toda sabendo que os famosinhos estavam se chupando. Tava aqui chupando, velho. Irmão, esse líder que era o maior de todos, ele virou e falou: eu preciso conter essa informação e essa situação. Aí ele falou assim: Jorge, você vem na igreja sozinho, sua família não tá aqui na igreja. E jogou na tua cara. Jogou na minha cara. Safado. Mas só que esse aqui, a família dele vem na igreja. E eu preciso tentar preservar esse aqui da família dele. E aí, o que o bispo fez, cara? O bispo... Puta, isso é muito foda. O bispo convenceu esse que era 3 anos mais velho que eu, dizer que eu fui pra cima dele. Que eu... Forçou. Lançou o assédio. E esse aqui, por imaturidade também, por fraqueza, ele não inventou essa história. Mas o bispo chamou os pais dele para um almoço, um jantar, e contou: olha, o Jorge foi pra cima do seu filho não é homossexual. O Jorge não, o Satanás. O Jorge trouxe essa situação pros dois. Cara, isso foi muito foda. E aí, cara, eu fiquei anos sem conversar com esse garoto, né? Hoje a gente é parceiro de novo. A gente para o curtiu. pau de novo do outro. No último carnaval. Toma essa, família! Chupei o pau dele de novo. Véio, no último carnaval, velho, eu saí com... Moleque, essa igreja vai me dizer. No último carnaval, a gente saiu junto. Ele passou mal lá com bebida. E tu assediou ele de novo? Segundo o nosso querido. Não, porque agora a gente é livre, a gente faz com... Não precisa de bebida nem nada, mas nesse dia ele passou mal, eu levei ele no hospital. Aí tava ele. Aí eu quase falei pra ele, ó, vou mandar uma foto aqui pra tua mãe. Te mamando no hospital. E eu, esmoso. Mas hoje a gente é colega, hoje ele é assumido, assim, e os pais dele... Os pais dele sabia, pô. Claro que sabia. Sabe, gente. Ninguém mamou pau dos outros sem querer, não. Claro que sabia. E aí, então, aí a igreja toda falou que tu assediou o cara? Não, aí eu fui fazer uma viagem pro Rio de Janeiro, porque eu realmente era muito famoso. Eu ganhei uma viagem pra Nova York em 2012. Em Nova York, as pessoas sabiam o meu nome. Pela igreja? Não, eu ganhei... Não. Essa moça que eu namorava, a gente ganhou uma viagem de um cara do trabalho dela. Ele falou, olha, eu tenho uma convenção pra participar e sobraram 2 lugares. Se vocês tiverem com visto de vocês podem... Não era da igreja, não tinha nada a ver. Ele não era da igreja. Mas a gente chegou na igreja de Nova York, que era afiliada da nossa igreja em São Paulo, conheciam a gente. Mas foi curioso que quando eu fui pro Rio de Janeiro, no ano mais ou menos de 2014, eu tava lá na igreja, aí uma garota sentou assim e falou, uma história sua aí, posso confirmar com você? Eu falei, lógico. Ela, disseram que você transou com um rapaz no banheiro da igreja, velho, isso é verdade. E falou o nome do cara pra você?
E aí eu disse pra ela que isso não era verdade, que eu não tinha feito isso no banheiro da igreja. Porque a maldade deles era muito dupla, né? Primeiro, expor que eu tinha feito alguma coisa homossexual, mas a segunda era piorar isso, dizendo que era na igreja, né? E eu já tinha um peso suficiente, cara, de já ter feito. Não importa se fosse na igreja onde foi, mas não foi na igreja, né? E aí era muito difícil ouvir isso, ter que mentir, ter que... outra coisa que eu descobri, antes de trabalhar, de ser um homem responsável, eu tive que aprender a mentir, né? Eu tive que aprender a mentir, eu tinha que falar coisas muito convincentes que eu não fiz ou que eu fiz, porque, cara, tinha uma demanda ali de pessoas na igreja que elas não podiam saber o que eu fazia se eu tivesse feito, mas existia uma demanda também que eu não podia virar uma piada dentro da igreja. Porque se eu também virasse uma piada dentro da igreja, eu não ia me sentir mais bem naquele lugar. Então eu tinha essa demanda de não ser uma piada, de não poder virar o gay, porque tinha cura pra tudo. Mas se você tivesse uma questão de homossexualidade, você ia ser tratado diferente, tá ligado? Eu não queria perder o pouco de afeto que eu ainda tinha com algumas pessoas. E a igreja ainda era meu ponto principal de afeto, porque tinham pessoas lá dentro muito incríveis, né? Ou pessoas que eu comecei a ajudar a cuidar, que chegaram muito devastadas, eu pude amar de verdade, porque ninguém é só uma coisa nessa vida. Não é que eu sou gay que eu vou pensar em transar toda hora, ou eu vou querer transar com todo cara que estiver perto de mim. Não, a gente tem a nossa sexualidade, mas a gente tem as outras demandas na nossa vida. E eu tava me formando um pastor. Eu fui presbítero aos 18 anos, eu ia ser um pastor com 20 anos. O que é presbítero? Eu não sei dessa. Presbítero é co-pastor, Tá. é um título que existe, inspirado nas cartas de Paulo lá. Então, na nossa igreja... Você sabe a Bíblia todinha, né, mano? Na nossa igreja, ela tinha níveis, né? Porque tudo é um lance meio de pirâmide que você tem que almejar crescer. Porque a gente tem que almejar crescer, e aí eu almejava crescer. Mas eu lembro, o Gui, que dentro de mim tinha uma vontade muito genuína de chegar num lugar maior para poder, velho, cuidar de mais gente, falar de Jesus para mais gente, poder amar mais, mas assim, fraternalmente mesmo, falando assim, de coração, sabe? Mas é isso, é por isso que eu tava disposto, ó. Eu queria viver o em Cristo que tá escrito no que tá na Bíblia. Mas na vida real, meu amigo. E eu não queria ter demanda com sexualidade homossexual, eu não queria ter demanda com coisas seculares, né, que chamam do mundo, ou com músicas, ou com isso, ou com qualquer coisa, ou com teatro, ou com arte. Eu olhava para as coisas fora da igreja com muito preconceito. Eu olhava e falava, tudo isso aqui é sujo, E era o jogadorzinho tudo isso daqui era sem valor. e querendo chupar um pau. Hipocrisia. Mas é assim, a igreja. Mas sabe o que acontece com a igreja? Você não coloca as duas coisas na mesa e não te encara. É sempre. Na igreja, o que eu vou fazer? Eu quero chupar esse pau. Mas esse assunto dá pra guardar. E o que importa é o que eu vou pregar. Cara, se você é honesto de colocar na mesa tudo de bom que você consegue e tudo de mal que você consegue, você começa a perceber que não dá pra fugir da humanidade sua. Você é carne também junto com o espírito. Você não vai fugir disso. Eu acho que pedofilia é crime, é errado. Eu acho que abuso, uma pessoa que tá transando com a outra sem a outra tá consciente, é super errado. Então tem demandas sexuais que a gente precisa de leis, de regras, para não virar uma loucura, para tudo virar uma loucura. Mas agora existem demandas sexuais que absolutamente são suas, são da sua diversidade, da diversidade que é a tua alma e que você não vai fugir delas. Então, assim, muitos casos de pastores e outros presbíteros que também são homossexuais. Alguns estão na igreja até hoje. Alguns vão curtir esse vídeo aqui. Alguns vão me hatear pra caralho. Alguns me mandaram a foto de uma piroca que eu tô guardando. Mas calma que eu não vou usar contra você. Nada. Mas assim, irmão, eu tava me sentindo convidado. Jorge, você vai ser um pastor, mas você vai ter uma vida dupla. E eu olhei e falei, velho, não dá. Assim, eu não sabia muita coisa quando saí da igreja. Eu vim meio cru. Tinha a idade, cru. mas estava Mas, cara, o mundo de verdade. Eu sabia que eu não queria ficar fazendo coisa escondida. Porque assim, cara,
É um perigo, às vezes, a gente transar no banheiro. Porque, só pra você saber, você sabe o que que é banheirão? Claro Tô que com um você pouco. sabe. Não, eu posso imaginar milhares de coisas. É putaria dentro de um banheiro. Não, O que é banheirão? quando a gente vive uma situação de não poder ser quem você é, você acaba vivendo umas experiências muito à margem. Então, assim, se a sua primeira vez vai ser no mato mesmo, assim. Vai ser no banheiro público mesmo, vai ser na estação do trem abandonada. E chegou uma hora na minha vida que eu falei, velho, eu não quero ser o cara que transa No no banheirão. banheiro, velho. Pode crer. Nada contra quem faz banheirão, que é uma delícia também. O que é banheirão, porra? Tu vai pra uma festa e tá todo mundo no banheiro transando? Não, você vai na estação de trem e tá todo mundo transando. Tipo, no lugar, qualquer lugar? O maluquinho que Tudo de uma fica, cabine. que você tá mijando e o maluquinho tá lá do teu lado, isso é um banheirão? É Ah, isso. pode crer, tô ligado. E assim, Caralho, banheirão é agressivo, porra. não, é agressivo. E assim, mas não dá pra viver uma vida inteira, velho, eu quero transar numa cama. Eu lembro, olha que louco isso, em 2016 eu pensava, velho, eu quero transar numa cama, mano. Eu quero transar numa casa segura e tomar um banho depois, velho. Eu não quero ficar esse cara caçando de noite e transando em qualquer lugar. Sabe por quê? Por causa que é lógico que depois vai acontecer alguma coisa ruim comigo na rua e eles vão falar que é o diabo. A gente começa a construir uma narrativa que aumenta a razão desses loucos. E aí você não Você fica descobre. mais suscetível Você a. fica suscetível, você fica completamente. É que o hétero, a vida do hétero é muito fácil, né, brother? Irmão, olha só o que acontece. A primeira vez que eu aprendi sobre IST, né, infecções sexualmente transmissíveis, foi quando eu tive coragem de ir a primeira vez no médico. Mas agora, eu já tinha saído da igreja. E o que acontece? A gente fica sem informação, a gente fica sem saber prevenção, a gente só fica ali com o nosso desejo, que a gente não pode contar pra ninguém, não pode contar pra mãe, pro pai, no meu caso não ia dar mesmo, mas não pode contar pra tia, não pode contar pro primo, senão eu viro piada, já zoavam comigo a vida inteira por causa do meu trejeito, e ainda eu ia dar mais munição pra essas pessoas rirem de mim. Você vai pro mundo despreparado, né? Sorte que um dos primeiros caras que eu fiquei assim na vida, assim, com vontade, ele tinha 39, eu tinha uns 22, 23. Ele sentou comigo um dia lá na Bela Paulista, não, na Iracema, que é uma padaria famosa. Ela, Paulista, uma delícia essa padaria aí. Ela é ótima. Aqui, pariu, Mas essa também, a Iracema, ela é boa pra caramba, ela fica bem ali, perto do Minhocão, bem conhecida ali no centro. E ele sentou e falou, Jorge, vamos conversar aqui, ó, você sabe o que é isso, o que é aquilo? E começou a me apresentar todas as doenças que existiam, velho. E ele falou, ó, isso aqui dá pra cuidar dessa forma, isso aqui dessa forma, a camisinha te ajuda dessa forma. Me explicou o que era PrEP, o que era PrEP, que são as profilaxias que ajudam a gente a não contrair HIV, mesmo que transe com alguém que tem HIV e que é detectável. Existe um remédio que, se você passa por uma situação, isso é prestação de serviço aqui no privado dentro, hein? Existe um remédio que, se você tiver uma relação de exposição, sei lá, ficou bêbado, transou ou foi estuprado mesmo, sei lá, você pode tomar esse remédio até 72 horas dessa situação de exposição, e esse remédio te protege 99,9999%. É tipo a pílula do dia seguinte do HIV. HIV. Do HIV. E é um negócio que é bom saber, porque, puta, ó, existe o PEP que você toma antes, então assim, você já sabe que vai transar sem camisinha. Você começa a tomar isso antes. Mas toma esse e usa a camisinha mesmo. Sim, porque o PEP só te protege do HIV, ele não vai te proteger de sífilis, de gonorreia, de nada disso. Mas, cara, a gente sabe que tem gente que não gosta de camisinha. E o que eu aconselho? Não transa com O que eu aconselho? Você precisa saber que tipo de prevenção combina com você. Não dá pra ser hipócrita. Ah, você não vai usar camisinha? Pelo menos use a PrEP, porque não é só usar a PrEP. O médico te convida a vir a cada 2 meses para fazer todos os exames necessários. Então, quem vai periodicamente no médico já descobre uma gonorreia rápido, antes de sair passando para todo mundo. Então, o lance que eu comecei a ser muito usuário disso foi ir a cada 2 ou 3 meses nos postos lá em São Paulo fazer exame de novo, porque um beijo e um sexo oral já te transmite alguma coisa. Mas se você sabe de alguma coisa antes, você se trata e não passa para outra pessoa. Então, assim, eu cheguei com 22 anos muito despreparado. O cara que eu perdi a virgindade, até hoje ele não acredita que eu perdi a virgindade com ele. Ele foi um escroto, inclusive. O sexo foi bom, mas ele foi um escroto depois, por outros motivos.
E aí, eu cheguei muito assim, grandão, 22 anos, ninguém acreditava em nada de mim, nada que eu falava. Não tinha amigos. Os meus amigos da igreja, eles ficaram na igreja. E esses outros amigos que hoje a gente voltou a sermos próximos um do outro, todos eles saíram, se fecharam numa depressão e começaram a tomar remédio de controlado. Porque a gente realmente tinha medo que acontecesse alguma coisa ruim. A gente tinha início de síndrome do pânico, era uma loucura. A gente achava que a gente estava quebrando uma aliança com Deus, que a gente estava, na verdade, dizendo: eu odeio Deus, eu amo Satanás, só porque a gente saiu da igreja. E aí a gente começou a ter que tratar com terapia esses assuntos mais difíceis, cara. Faça terapia, é isso aí. Terapia. É doideira, moleque, tá louco, né, cara? E aí tu saiu do trampo, tu tava desempregado. E aí tu trampou com o quê? Eu tava desempregado. Não, porque tu saiu da igreja, que era o seu trabalho. Saí da igreja, saí do trampo. Eu decidi voltar pra faculdade. E pra terminar a faculdade de rádio, TV e internet. E aí eu consegui um job dentro da faculdade, nos estúdios da faculdade. Fiquei lá por mais uma temporada. Mas aí eu pensei, velho, eu danço. Eu dancei a vida inteira na igreja, gravei DVD em Israel com o pessoal da igreja. Eu tinha uma experiência com dança bacana. E muitos amigos meus começaram a dar aula, conhecidos. Começaram a dar aula de dança em academia. O fit dance começou a Não era fit dance ainda, né? Era zumba. Pode crer. Na época. Irmão, aí foi nessa hora que eu falei, mano, eu podia estar ganhando dinheiro com isso aqui. Aí eu lembro muito o dia que eu faltei no trabalho, na faculdade, porque eu tinha que dar minha primeira aula experimental num condomínio na Zona Norte, lá em São Paulo, em Santana. E, puta... E tu aprendeu as danças como? A coreografia? Mas era zumba? Eu fiz um curso de zumba, de instrutor de zumba, gravei os trechos das músicas e pesquisei depois, criei minha primeira playlist, aí peguei umas outras músicas que eu gostava, inventei umas sequências muito beabá, assim, e aí eu fui nesse meu primeiro dia, eu tava num grupo, alguém falou, fulana precisa de uma aula experimental em tal lugar. Mandei mensagem pra fulana, puta, velho, nossa, pior que eu gosto muito dessas minhas, que até hoje a gente é apaixonado um no outro. E aí eu fui lá dar aula experimental, e era muito louco, irmão, porque assim, todas elas ali tinham umas 15 meninas dispostas a pagar o valor que eu tinha cobrado. Então, assim, de um dia pro outro eu tinha, tipo assim, um salário mínimo com uma aula por semana de dança. Eu falei, vou ganhar, pode crer. Eu falei, irmão, eu pensei, cara, se eu tiver mais 6, eu largo. São 6 salários mínimos. Véi, eu vou largar e vou me dedicar a isso. Demorou eu ter uma agenda de aulas que pudesse me sustentar completamente, mas funcionou, cara. E aí, a partir daí, eu fui fazer curso de instrutor de fit dance. E aí, a gente começou a juntar muita coisa importante para minha vida naquele momento. Eu precisava ser comunicativo, eu era. Falar bem com as alunas, isso deu certo. Precisava dançar legal e ensinar, então esse meu amor por transmitir alguma coisa que eu vi nascendo lá na igreja, continuou em mim. E aí eu fui me especializar para ser um bom instrutor, porque dançar bem é uma coisa, ensinar é outra. Ensinar é outro. É outra coisa. Porque tem sempre o lentinho, pô. Exatamente. E tinha esse lance de gostar muito de música que eu não podia escutar antes, quando eu era da igreja, mas aí agora eu podia. Então eu comecei a investigar vários ritmos diferentes para usar lá. E aí tinha uma coisa que isso foi crucial. Eu acho que se eu não dei espaço para os meus pensamentos suicidas quando eu saí da igreja, se eu não dei mais espaço para eles, foi por causa disso. Foi porque a dança me devolveu o senso de comunidade que eu tinha perdido quando eu saí da igreja. Porque o meu pagamento era que a solidão me corroesse tanto até eu voltar para a igreja. Então é uma estratégia de manipulação deles. Deixa ele sozinho, porque ele não vai ter para onde ir, ele vai voltar para cá. E começar a ter minhas turmas de dança, pessoas que me conheceram ali, a partir da dança, que não sabiam do meu passado, com trufa, com igreja, com altar, com pregação, com noivado. Isso foi no final de 2016. Era Jorge 2016. Era Jorge em 2017. E aí, aquelas pessoas, elas me amavam a partir do que eu estava fazendo ali com elas, de dança. E elas começaram a me chamar. Vem tomar uma cerveja com a gente sexta-feira à noite. Então, assim, eu tava há meses sem ser convidado para nada. Até os amigos que saíram da igreja, que a gente ficou sem se falar, porque a gente tava tudo destruído, assim, cada um tomando sua medicação, e a gente nem queria muito olhar um pra cara do outro. Até eles eu tinha perdido, então, de repente, eram essas meninas que me trouxeram de volta à vida.
me trouxeram de volta eu comecei a ver exemplos de pessoas que não tinham vivido na igreja e que elas trabalhavam, estudavam, eram casadas, namoravam, eram solteiras, pessoas normais. Eu não tinha referência de pessoas normais, velho. Eu não sabia o que era. Tudo pra mim sobre ser bem-sucedido ou ser minimamente honrado, tinha a ver com a igreja. Estava relacionado à igreja. E de repente eu conheci a aluna do candomblé, a aluna da Umbanda, a aluna evangélica, mas que dançava a Anitta. Eu comecei a conhecer Essa gente. aluna sabe quem é ela, hein? Pô, Mas a igreja não sabia. Ela é escondido? Ela ia esconde. Ah, muito bom. Véi, elas começaram a me trazer de volta pra vida. E outra, velho. Começaram a dizer que eu era bonito, começaram a levar minha autoestima, a dizer que... Ah, mano, sei lá, eu só sei que elas me salvaram. Aí depois delas vieram outras alunas, e aí de repente eu já não tava mais trabalhando com comunicação, mas tava focado com dança, dando grana. Custei terminar a faculdade, fui terminar a faculdade na pandemia, velho. Tava quase jubilando, porque eu não tinha voltado, tinha perdido a esperança de me formar. Achava que a formação em comunicação tinha a ver com a igreja. Então era uma coisa Criou um bloqueio. Eu falei, eu não vou mais trabalhar lá na igreja, não vou mais apresentar nada na minha vida. E aí, mas aí uma amiga minha, Vanessinha, na verdade eu tive um sonho, um dia na pandemia, que eu tava com meu DRT de radialista. Aí eu falei isso pra minha amiga, ela falou, ó, liga aqui. A gente ligou lá na Unixul e a gente começou a debater sobre a minha grade curricular, e aí eles me aceitaram de volta e eu me graduei em 2021. Na pandemia tu deu aula online? Dei aula online na pandemia, cara. Caralho. E olha, eu vou te dizer, na pandemia, por muitos meses, muitas alunas continuaram me pagando normalmente. Sem ter aula, porque muitas não tinham não gostavam de dar esse play na TV para dançar remoto. Né? Mas continuaram me pagando mesmo assim e me ajudaram muito. Virou uma amizade, uma fidelidade, assim, a coisa mais linda, cara. Virou a comunidade que tu... Exatamente. E tu fez o curso do Fit Dance aonde? Lá em São Paulo? Fiz lá em São Paulo e aí tá ferve, né? Até hoje, assim. A Zumba ainda tem sua força, que vai ter pra sempre. Foi a primeira marca grande que expandiu a dança desde países como o Brasil até países como o Marrocos. A Zumba é o mundo todo. A galera vai de burca dançar Zumba, isso é lindo. Não, Zumba é muito doido. Letras muito boas de felicidade. Então, assim, a Zumba tem um papel no mundo incrível de dança. Mas aí tem o Fit Dance, que é um lance nosso, né? É focado nas nossas músicas, focado na nossa expressão corporal. E aí foi isso. Os últimos 8 anos foi fervendo com dança, mas nesses 8 anos eu dei aula no Canadá, em Vancouver, aqui em Londres. Tu dá aula aqui, não dá? Na Argentina. Hã? Tu não dá aula aqui, hein? Sim, eu tenho umas agendas de dança. Meu maior foco aqui na Inglaterra é aprender inglês nesse momento. Mas tem projetos encaminhados, principalmente para 2025, que aí você precisa me chamar de novo para te contar. Tá chegando. E aí tu aí tu foi pro Canadá dançar? Tu foi fazer o que no Canadá? Sim, fui pro Canadá fazer um intercâmbio muito especial. Puta, velho, que depois também que eu saí da igreja e que nenhum carro me pegou na rua. Eu vi que eu tava salvo. Não, na hora que eu pensei, eu acho que Deus tá me dando mais uma chance aqui pra alguma coisa, eu comecei a sonhar de novo, né? E aí uma amiga minha falou, Jó, vem aqui pra Vancouver, velho, vamos tomar tequila, vamos aprender inglês, Eu fui pra lá, fiquei bastante tempo com ela e com os sogros dela, e eu voltei a sonhar com as coisas, irmão. E aí, eu tava lá, absolutamente ninguém em Vancouver me conhecia dessa antiga temporada. E eu fui morar com uma família canadense, que eram os sogros dessa minha amiga. Essa minha amiga morava muito longe, e eu fiquei lá sozinho, numa cidade minúscula, em Nanaimo, que fica em Vancouver Island. E essa família, eles mudaram minha vida. Olha, tipo assim, eu lembro que eu tava pra vir embora, ela me levou num advogado de imigração, ela falou, eu quero adotar o Jorge, velho. A mulher? Ela falou, como que eu faço pra adotar o Jorge? Eu tinha 25 anos na época. Eu quero adotar ele. Véi, ela me mostrou o mundo, velho. Ela, na casa dela, não tinha espaço pra, tipo, homofobia, Ela começou a me fazer enxergar coisas na minha vida que eram muito mais importantes do que minha sexualidade, né? Você é louco. É a Deb Gibbs, assim, ela não falava nada de português, não falava nada de inglês. Minhas primeiras 2 semanas eu ia dormir 6 horas da tarde, com a cabeça doendo, velho. De tanto que eu ouvia eles falando inglês.
E eu não sabia nada, eu comecei a treinar frases no YouTube, eu colocava lá 300 principais frases em inglês, e eu ficava o dia inteiro treinando aquilo, ela me corrigindo. Até acho que I'm George eu falava errado. E aí ela, I am George. Ela me ensinava, assim, onde que eu tinha que colocar a língua na boca. E essa mulher, eu comecei a dar aula de dança lá, né? Por encorajamento Com a dela. brasileira ou de zumba? Não, eu dava aula de ritmos. Aí o lance do ritmos não era nem eu não era nem comprometido com Zumba nem com Fit Dance. Eram coisas que eu ia pesquisando, Entendi. criando. O Daniel Saboia também. E ela me colocou no meio de uma velharada maravilhosa, amiga dela, todo mundo com dinheiro, e a gente arrumou um espaço lá, e às vezes a gente fazia aula ao ar livre, ela foi na loja comigo, a gente comprou uma boombox maravilhosa, que, puta, estremecia o bairro, e a gente fez umas aulas incríveis assim, cara. E ela fazia tradução simultânea? Não, ela nunca falou português. Não, né? mas aí como ela fala, como prepara Ela pros só velhos? falava para as pessoas: olha, não sigam o Jorge, porque a ideia não é conversar, a ideia é dançar, faça a sua maneira. Se ele for para a direita, se for para a esquerda, tá tudo bem. O exercício vai ser válido do mesmo jeito. Ela dava só um guidancezinho e tu dançava. E foram, cara, e era um verão lindo, cara. E foram dias e dias e dias. Eu ficava lá na propriedade dela, não conseguia sair fácil, não tinha ônibus. E a gente conversava muito sobre a vida. E ela falava, e uma hora eu entendi alguma coisa, ela usava muito tradutor também. E a gente teve papos muito cabeça sobre aceitação, né? A filha dela é casada há mais de 20 anos com um homem e uma mulher. Eles têm uma família de 4 filhos. E aquilo para aquela cidade pequena também foi um impacto muito grande, mas ela começou a me explicar o porquê que ela não deixou de amar. E ela mesma teve um relacionamento com uma mulher enquanto era casada, era um acordo que eles tinham há muitos anos atrás. E aí ela me explicou como que a nossa sexualidade ela pode ser fluida, cara. E é muito louco, por causa que assim, eu saía da igreja, mas a gente tem um sistema muito religioso ainda no Brasil, né? Então, de repente, eu tava num lugar um pouco mais progressista que eu era bem-vindo, cara. E é muito louco, Gui, porque eu tive depressão fortíssima, eu tomava remédios muito fortes. Porque assim, você não consegue mais acreditar que vai ter vida pra você após a igreja, cara. Não vai mais ter vida. Parece que todos os dons que eu tinha era pra servir a igreja. É a primeira vez que eu dancei, que eu dei aula e ganhei um salário e paguei uma conta de luz, eu achei aquilo fantástico. E foi aos 22 anos. Eu falei, eu não acredito que tem uma coisa que eu faço com o meu corpo que pode custear a minha vida. Eu posso trabalhar, eu tenho um produto que as pessoas gostam, eu posso me aprimorar nisso. E foi o que me sustentou esses anos todos. E lá no Canadá ela me trouxe muito isso, como que eu tinha poder para ser eu mesmo, como que eu não precisava mais ficar triste por quem eu era. E assim, foram sementes, porque até hoje eu trabalho muito na terapia as coisas da igreja, que aconteceram na igreja, mas hoje eu já acho que eu sou foda. Hoje eu já acho que eu posso tudo. Hoje eu acho que o Instagram, inventaram o Instagram, né? A gente tinha Instagram, eu tava na igreja. Eu lembro que um dia eu postei uma foto com um amigo meu sem camisa, velho. Fui estraçalhar na igreja. Então eu era o cara que pisava em ovos toda vez que eu tinha que falar com alguém. Eu tinha muito medo de zoação, gozação e de rejeição. Hoje, velho, hoje eu posto minha bunda na rede social, inclusive me segue lá, @BoraJorge. Não, hoje o que eu acho bonito eu posto. Olha, se eu tô achando essa foto aqui bonita de bunda, eu posto. Se eu tô achando esse lugar bonito, eu posto. Eu dou uma ostentada. Eu gosto de me aparecer. Porque tudo isso é coisa que eu tinha perdido e que eu tô resgatando agora, velho. E é uma jornadona, filho. Não de um dia só, né? Comecei a beber há 4 anos, então hoje aonde eu vou, eu bebo vinhos diferentes, eu tô aprendendo sobre vinhos. E o peso assim, agora não existe mais em relação à bebida, porque existia muito. Em relação à sexualidade, velho. Hoje, nossa, você tem um sexo gostoso, eu saio agradecendo a Deus, mano. Eu falo, Deus, obrigado aqui pela minha performance hoje. Sabe por quê, mano? Porque não era pra eu viver essas coisas, era pra eu viver outra coisa. Era pra eu viver uma reclusão, um medo, era pra eu ficar correndo risco na rua, transando nos becos. Não que eu não transe nos becos até hoje. Mas agora. Aqui é mais seguro, né, moleque? Mas assim, agora é com mais vida, sabe? Perdi relação com a minha família, assim, basicamente, hoje minha maior amizade é minha avó, assim, porque ela me entende. Um dia eu conversei com ela, falei, ó, a senhora me aceita aqui, a senhora vai perder o neto agora. E ela falou, não quero perder mais ninguém, já perdi tua mãe, já perdi teu pai, não vou perder você. E aí a gente se ama muito, se respeita. Já levei um namorado em casa uma vez que ela tratou ele bem pra caramba e
foi uma cura pra mim aquele dia. Mas perdi contato com o irmão, com tia, porque eles ainda são muito religiosos. Me amam, mas não me aceitam. E se você não pode me aceitar com tudo que eu sou, então você não me ama. Se você ama uma parte boa, eu não sou só uma parte boa, né? Tem que amar por completo. Eu te amo por completo. Amei as minhas tias e todos os namorados loucos que elas tiveram a vida inteira, né? A parte boa e a parte ruim de cada um. Mas na hora que chegou a minha vez de ser amado, tinha que ser negociado. Então, hoje em dia, eu construo uma nova família com os meus novos amigos, que já me amam a partir do que eu sou, e eu também amo eles a partir do que eles são. Top, caralho. Caralho, toma essa lição de moral aí. Eu duvido que você estava esperando esse programa. Eu não tava, né? Tu gostou? Tu se divertiu? Me diverti demais. Foi né? top, Tá, caralho. porra, desculpa. Muito top, porra. Quer dar mais algum recadinho pra galera? Estamos quase chegando. Olha, eu acho que você tem um. Você já deu vários recados, né? Inclusive. Se Você deu um- você não pegou o recado, meu amigo. Você tem um público bem variado, né, velho? Muita Nossa. gente que mora aqui longe da família e também. Eu acho que um recado que eu queria deixar é que religião, que nada fosse maior do que amor, né? Tem um versículo que o apóstolo Paulo falava que no final sobram a fé, a esperança e o amor. Mas que a fé pode falhar, a esperança também. Mas que era importante que o amor não acabasse. Então, no dia que tiver muito difícil saber, mas eu vou amar meu filho, ele sendo assim do jeito que ele é, cara, no dia que a tua esperança acabar em relação ao que o teu filho devia ser, na sua opinião, que sobre pelo menos o amor. Que sobre pelo menos o amor que aceita o diferente, que dá tempo ao tempo também, né? Que tudo é muito acelerado, parece que a gente vai morrer amanhã. O amor, ele é paciente, né? Então, que sobre o amor. Caralho, humilhou vocês. Não sei se vocês já vieram aqui, vocês acabaram de ser humilhados pelo Jorge. Então é isso, já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like e até segunda-feira que vem. Tchau!